Que a paz e a graça do nosso Deus, irmãos, estejam com todos. Amém. Vamos ao Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 25. Obrigado. Livro de 1 Samuel, capítulo 25. Leremos a partir do versículo 2. Todos acharam? Diz assim o texto. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: Paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos teus homens: Cada um cinja a tua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentado as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou toda à pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não te importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste.
Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, com Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo tudo o que bem tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail, que esta lhe havia trazido, e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e ela a atendi. Palavra do Senhor, irmãos, que o bom Deus possa aplicá-la em nossos corações. Há um tempo, tem um filme que foi lançado já tem um tempo, na época em que o aparelho mais moderno chamava-se videocassete. Os mais antigos aqui vão se lembrar. Um filme cujo nome era Velocidade Máxima. Tem o Velocidade Máxima 1 e Velocidade Máxima 2. Um filme que um enorme navio de cruzeiro com milhares de pessoas, ele está fora de controle. Os motores foram sabotados e o navio segue em velocidade em direção ao porto lotado de barcos e também de pessoas. Eu já tive a oportunidade de, passando pela região do comércio, ali na região do Porto de Salvador, ver um desses navios enormes, atracados. Agora imagine, irmãos, um navio cuja altura tem mais ou menos, se equivale a um prédio de 20 andares, e que o peso chega a mais ou menos 250 mil quilos. Imagine um navio dessa proporção vindo em direção à cidade. Imagine o estrago. Imagine a destruição. Imagine o horror que isso não iria causar. Este é um bom exemplo para ilustrar, irmãos, aquilo que iria acontecer, o estrago que Davi irá causar a Nabal e a toda a sua casa. Esse episódio, irmãos, o episódio que nós acabamos de ler, Davi e Nabal e essa mulher prudente, Abigail, ocorre nos dias em que Davi estava passando por períodos turbulentos. Davi estava sendo implacavelmente perseguido por Saul. Ele agora está refugiado no deserto de Parã, isolado, fugindo de uma perseguição, como eu falei, implacável de Saul, o rei, o seu maior inimigo até então. Ele, sem sustento, sem abrigo, juntamente com os seus homens, aproximadamente 600 homens. Durante esse período, ele e o seu grupo protegeram os pastores e o rebanho de um homem que nós acabamos de identificar como Nabal. Um homem que era da casa de Caleb e que ficava ali na região de Maom, no Carmelo, cidades que ficavam nas colinas de Judá,